Oi, gente, faz tempo que eu não gravo um vídeo por aqui e eu tô passando para contar um testemunho de vida, né? E testemunho gera vida em mim e em você. Talvez você tá passando pela mesma situação e eu prometi ao Senhor, eu falei, Deus, se eu fazer essa travessia, eu vou contar testemunho, eu vou glorificar o teu nome. Então, faz mais ou menos um ano, Deus está nos dando uma direção para a gente tá vindo para São Paulo, né? Mas a gente pastoreava lá na cidade onde a gente morava e a gente falava, Deus, como, Pai? Não tem como, Senhor. E aí o Senhor falava, eu quero que vocês vão. E a gente ficou orando, com temor ao Senhor, porque nós tínhamos um rebanho, nós éramos pastores da cidade. E a gente fala, mas Deus, nós não estamos entendendo, né? Revela-te a nós. Chegou em abril, o negócio ficou muito estreito. Deus nos colocou num tratamento assim, sabe, de morte, de um tratamento onde você tinha que tirar mesmo o seu eu e, sabe, e lançar fora mesmo o teu eu. E esse tratamento foi muito doloroso, amadas. Pensa num tratamento que dói demais, mas enfim. E tanto eu passando pelo processo quanto meu marido, e nós dois, né, em off. E aí chegou um dia, Deus falou assim para mim, o nosso mentor ia vir em casa e Deus falou assim para mim, que ia vir 3 anciãos em casa e quando eles chegassem, o nosso tempo iria mudar. Eu falei, ancião, né, pai? Eu falei, nossa, a gente ouve isso muito em determinadas, né, igrejas, mas esse não era o meu hábito, né, de falar. E aí eu fui orar, né, a gente estava orando, e aí o nosso mentor que ia vir, ele pegou e falou assim para nós, olha, eu eu tô indo, faltando 1 hora para ele sair de lá. Ele falou, mas eu vou levar mais uma pessoa comigo. Ou seja, era 3, que ia vir ele e a mulher dele até então. E do nada apareceu, né? Veio uma pastora amada, querida. E aí, quando ele chegou, nós começamos a falar daquilo que Deus estava fazendo em nós, de todo o tratamento, de tudo aquilo que o Senhor estava revelando a nós. A gente falou, olha, mas Deus está nos direcionando para outro lugar, não é aqui, Deus está falando que não é aqui, né? E aí, o que aconteceu? Eles falaram, não, deve ser coisa da cabeça de vocês, né? Eles não, né, não tinham sido ali revelados. Mas eu falei, mas Deus falou para mim que quando vocês viessem, que viria 3 pessoas. E quando vocês orassem, o nosso tempo mudaria. E ali a gente chorou na mesa, a gente falou, olha, não é coisa da nossa mente, a gente está orando, vai fazer 1 ano. E aí a gente falou, mas vamos colocar diante do Senhor. Fomos de maio até setembro, eu acho. Nós estamos em novembro, até setembro, fim de agosto, mais ou menos. E aí Deus usou um pastor, né? A gente era do conselho de pastores e Deus usou esse pastor para falar com a gente. Ele falou, olha, eu vi vocês 2 vezes. Uma vez a gente estava no café com o prefeito e eu vi vocês 2 com 2 malas, 2 bolsas de pedra nas costas, 2 mochilas de pedras nas costas. Vocês estão puxando algo que Deus falou que não é mais para vocês puxarem. E o Senhor manda dizer para vocês que vocês estão que nem Gideão, duvidando daquilo que ele já falou com vocês. Será que ele vai... ele manda dizer que... Será que ele vai ter que fazer como Gideão? Ele vai ter que começar a dizimar o povo? 30, 20, 10? E aí o que aconteceu? E assim sucedeu, amada. Saiu uma leva de gente da igreja. Deus não precisa mais. Tá tranquilo, a gente já entendeu que é pra gente ir. Mas quem que vai ficar com o rebanho? Quem que é o pastor que vai assumir? Tava tudo muito encoberto, amadas. Muito, e amados. Muito encoberto, a gente não via, sabe? Mas quem vai ficar com o rebanho? A gente vai, mas agora a gente precisa de alguém para ficar com o rebanho. E aí, do nada, Deus já tinha preparado um casal, sabe? Que a gente... Aí a gente continuou em oração depois disso e Deus falou assim para nós, para mim em especial, que eu tinha ido limpar a igreja. Deus falou assim, ó,
Até ontem vocês eram Gideão. A partir de hoje vocês é Jonas. Se vocês ficarem, o barco vai afundar. E só a gente saindo da igreja, amados. Só a gente saindo da igreja. E aí, eu cheguei pro meu marido e falei, amor, Deus falou pra nós, pra mim, que até ontem a gente era Gideão, a partir de hoje a gente é Jonas. E aí o Nelson falou, vamos orar. Na madrugada, Deus deu um sonho para uma irmã lá da igreja. E esse sonho ela falava, olha, pastora, Deus manda dizer para vocês que vocês são Jonas, do jeito que Deus tinha falado comigo. E no sonho Deus falava assim, fala para a pastora Renata, fala para a pastora Renata. E a gente continuou em oração. E aí nós tínhamos que falar com quem? Com nossa autoridade, o apóstolo Agenor Bortolom, homem de Deus, íntegro, honesto, sabe? Um referencial para nós de pai, de pastor, de apóstolo, de homem de Deus, né? E aí o Nelson foi falar com o apóstolo. E aí, aí a gente teve uma outra confirmação de um pastor. O pastor falou, eu vejo um documento sendo assinado, vai ser no nome de vocês e eu vejo mudança. Vocês precisam ir, assim, do nada, no outro conselho de pastor, no Café com Pastores. Ele falou, tem muitos papéis assinados no nome de vocês e eu vejo, né, eu vejo vocês indo. Eu vejo um contrato, né? Ou seja, hoje, né, a gente já entende que é o contrato aqui, né, que nós fizemos aqui em São Paulo, da casa, tudo. E aí, o que aconteceu? Aí o Nelson foi falar com o apóstolo e a gente ficou em oração. Falei, Deus, se não for a tua hora, o Senhor vai endurecer o coração do apóstolo, mas se for a tua hora, a gente entende que ele vai permitir. Enquanto o Nelson estava falando com o apóstolo lá no Paraná, eu nem sabia que ele estava falando com o Nelson, com o apóstolo, eu liguei para um pastor para falar com ele. Eu era líder da intercessão das pastoras, né, das mulheres, das mulheres, né, do conselho, e também líder da intercessão do conselho de pastores. E aí eu precisei ligar para ele para falar para ele levar a bandeira. E quando eu falei para ele levar a bandeira, eu falei no final, olha, pastor, esteja em oração por nós. Ele falou, vamos orar agora. E quando ele começou a orar, Deus tomou a boca dele e falou que é ele que estava levando, que era para nós confiarmos, tal. E assim, para nós, e aí ele falou, e o apóstolo não vai ter resistência, porque Deus já falou com ele. Então, a gente creu, e quando eu liguei pro meu marido para contar tudo, meu marido falou, eu falei com o apóstolo, amor, ele não resistiu mesmo, ele aceitou, pediu para que a gente faça uma transição suave do povo para esse outro pastor. E assim foi, amadas, entregamos as ovelhas, transicionamos a ovelha para esse novo pastor. E aí ficou tudo bem, nenhuma das ovelhas se perderam, as que quiseram estar nesse lugar ficaram, as que não quiseram, já estão em outra igreja, e amém, glória a Deus, né? Mas também eu louvo a Deus, né, pela vida desses pastores que que assumiram ficar com o rebanho, né? Pastora Amaral e pastora Aline, quero honrá-los aqui diante desse vídeo. E aí nós já tínhamos dado baixa na documentação da imobiliária que nós íamos entregar o apartamento em um mês. Mas, amadas, quando a gente fez isso, parece que tudo começou a dar errado. Tudo começou a dar errado. Imagina, a gente viu uma casa, a documentação estava tudo ok, de repente, então não vai dar. Então e nós? Meu Deus, dia 28 a gente precisa sair daqui, como que a gente vai fazer? E aí, sabe, começou a vir aqueles vacilos de fé. E aí Deus falava assim, e aí o Senhor falou assim pra mim, Ele falou com uma voz que eu nunca ouvi na minha vida. Quando for a minha hora e quando for o meu momento, tudo vai dar certo. Mas mesmo Deus falando com a gente é humano, os dias começou a se estreitar. E aí o que aconteceu? Começou a vir aquela, meu Deus, o que eu vou fazer? Minha filha, nós vamos ter que sair daqui do apartamento. E pra onde a gente vai, Senhor? E agora, pai, não sei o quê. E aí, assim, né?
A gente foi orando e um dia eu tava muito angustiada, muito mesmo. E aí eu falei, Deus, fala comigo através dos louvores. Aí o louvor começou assim. Cada vez que minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. E aí fala assim, ó. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Eu falei, entendi, Senhor. Eu vou para onde o Senhor quer. Se não for da maneira com que humana, a gente vai nas tuas mãos. O Senhor vai nos mover, o Senhor... E ali Deus começou a ativar minha fé novamente, porque diante de uma situação eu falava, Deus, não deixa eu ir para debaixo da ponte com a minha filha e tal. E aí o que aconteceu? Aí um dia eu levantei, sabe que você levanta com aquela, parece que vira, né? E eu falei, amor, vai para São Paulo, porque não é aqui que vai acontecer, é lá. Deus vai colocar você diante de um dono de apartamento, amor, que tá desesperado querendo alugar. Vai. E ele veio e assim se sucedeu. Estamos aqui, né, no apartamento de um irmão também, homem cristão, uma bênção de Deus, né? Não foi fácil chegar até aqui. O Senhor estava falando, toda vez que eu abri a Bíblia, e antes desse processo, toda vez que eu abri a Bíblia, aparecia Jó 42:2 lá. Bem, eu sei que tu podes e nenhum dos teus projetos para mim podem ser frustrados, Senhor. E aí, durante esse processo, onde vinham os vacilos da fé, de você crer, não crer, será que vai, será que não vai? Eu olhava para o Senhor e falava, bem, eu sei que tu podes e nenhum dos teus projetos para minha vida podem ser frustrados. Muitos não entenderam, amados, mas as coisas de Deus não é para entender mesmo, é para obedecer, sabe? E hoje o Senhor nos colocou onde e como, não por mérito meu e do Nelson, porque o Senhor quis. Estamos num condomínio aqui de alto padrão. Aos olhos humanos poderia ser tudo ao contrário, mas o Senhor nos trouxe aqui e estamos disponíveis para realizar a tua obra. E seja qual for a travessia que você precisa passar, sabe? Assim como eu também tive os momentos de fraqueza. Fica com essa palavra que o Senhor falou no meu coração. Eu falo, eu começo até a chorar, porque Ele disse, a hora que for a minha hora, tudo vai dar certo, sabe? E Deus começou a falar muito comigo mesmo, sobre isso. A gente esperar o tempo, não é pra gente andar ansioso. Se você está esperando uma resposta do Senhor, continua orando e declarando, bem, eu sei que tu podes e nenhum dos teus projetos para minha vida podem ser frustrados. Ainda que para nós, aos olhos humanos, seria impossível, amados, não teria condições nenhuma de nós estar aqui. Mas o Senhor nos trouxe, né? E agora Ele irá nos capacitar para estar aqui. Então confia no Senhor, seja qual for a luta, a batalha que você está vivendo, seja qual for, sabe? Se o Senhor falou algo contigo e talvez você está com medo de tomar decisão, faz como eu comecei a orar, Deus, se é o Senhor que está falando com a gente, então começa a usar os profetas, começa a usar as pessoas para falar com a gente, para nós não fazermos, não sairmos do centro da tua vontade, porque o maior temor meu e do meu marido era nós sairmos do centro da vontade do Senhor, né? E também defraudar o corpo de Cristo. Então, para a glória do Senhor, né, nós chegamos até aqui e esse é um testemunho vivo que se eu cheguei, você também vai chegar. Se você confiar no Senhor, eu entendo, sabe, que foi um trabalhar de Deus em mim, na vida do meu marido, principalmente com a fé, de nós crermos naquilo que era impossível. E eu lembro que quando Deus usou um dos pastores, o pastor Cris, para falar com a gente, ele falou assim, ó, vai dar até frio na barriga de vocês, porque é um passo que vocês estão dando, vocês não vão ver o degrau, mas vai, porque Deus falou que não é para vocês ficarem. Então nós estamos aqui em obediência, né? E que você também tem esse temor de não, sabe,
a gente orava até pelo tempo, Senhor, se é para nós irmos, então quando é? Nós não queremos ir nem antes nem depois, nós queremos ir no teu tempo. Então mostra para nós, porque eu sei que se eu for antes eu vou pagar preço. E se eu for depois também eu vou pagar um preço. Então a gente quer ir no centro da tua vontade. Amados, e acredita, até que seja cumprida a última obra sua neste lugar, Deus não vai permitir você sair, sabe? E nós começamos a acelerar. Nós entrávamos no Uber, nós pregávamos pro Uber. Nós ia no lugar, nós sabia que, né, que nem uma das irmãs lá falou, a senhora que vai batizar a amiguinha da Isa. Então nós aceleramos isso também, sabe? Então às vezes a gente não pode ficar prorrogando. Precisa ser rápido, sabe? Precisa ser rápido. Precisa ser rápido. Se Deus quer tirar desse lugar, Ele tem uma obra aí para você concluir. Então acelera. Para Deus, seja quem for que o Senhor quer que eu fale de Jesus, eu vou falar. E fale, porque o Senhor vai te levar para o próximo nível. Eu cheguei aqui no próximo nível, sou testemunha viva de quando Ele quer fazer, não há barreiras. Então acredita, Deus, Ele é o Deus do impossível. E assim como Ele fez na minha vida, Ele também vai fazer na sua. Amém? Que Deus te abençoe. Fica o meu testemunho. E depois eu vou mandar um testemunho, né? Mostrando onde eu tô. Não para mérito meu, mas por Ele e para Ele. Que Deus te abençoe.